Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar aqui sobre o Tesouro Direto que saiu do ar. Então, Tesouro Direto sai do ar e taxas amenizam alta com a desaceleração do petróleo. Tesouro Direto sofreu com mais uma interrupção temporária na plataforma em meio à forte volatilidade dos mercados por conta da guerra no Irã e, e da disparada do petróleo. Após o retorno dos negócios, as taxas amenizaram o forte movimento de alta verificado na abertura da sessão. Na comparação da sexta-feira no estado de juros, no entanto, os juros permaneceram mais altos ao longo da curva. Entre os últimos prefixados, o Tesouro do prefixado 2029 passou de 13,3 na sexta para 13,38, enquanto o prefixado 32 subiu de 13,94 para 13,83 na atualização do início da tarde após ter superado 14% pela manhã. No prazo mais longo da modalidade, o Tesouro prefixado com juros semestrais 2037 passou de 14,11 para 13,92, abaixo das máximas intradiárias. Nos papéis atrelados à inflação, o movimento ainda mostra abertura frente ao fechamento anterior. O Tesouro IPCA mais 2032 passou de IPCA mais 7,78 na sexta-feira para IPCA 7,80, enquanto o IPCA 2037 saiu de 7,58 para 7,57. Na ponta longa da curva, o juro real do IPCA 2040 avançou de 7,29 para 7,31, enquanto o do IPCA 2045 permaneceu praticamente estável em 7,27. A remuneração real do IPCA 2050 subiu de 6,95 para 6,97, e a do IPCA 2060 ficou em 7,18, praticamente no mesmo patamar do fechamento anterior. A abertura da curva ocorre em meio ao aumento de tensões no Oriente Médio, sem sinal de trégua, após a ascensão do filho do Ayatollah Ali Khamenei como novo líder supremo. Novos ataques iranianos atingindo uma base dos Estados Unidos no Iraque e uma refinaria no Bahrein. A escalada militar elevou os temores sobre interrupções na oferta global de energia, impulsionando o petróleo novamente para acima de $100 o barril. O movimento reacendeu preocupações com pressões inflacionárias, mas desacelerou ao longo do dia à medida que países anunciavam medidas de contenção. De um lado, o G7 disse que avaliaria liberação de estoques emergenciais da commodity. De outro, europeus anunciaram uma iniciativa para tentar normalizar a navegação do Estreito de Hormuz. Com isso, a alta do petróleo passou a ser mais contida, com o WTI recuando para 95 o barril e o Brent para 99, após terem atingido quase 120 na máxima intradiária. O movimento também amenizou a corrida do dólar por dólar, com a divisa americana passando a recuar frente ao real na sessão, com apenas 0,6 a 5,21. Aqui daí a gente tem as taxas que estavam hoje, né, no mercado. O Ibovespa Futuro recua com o disparo do petróleo e a aversão ao risco global. Sem sinais de fim das hostilidades no Oriente Médio, investidores se preparam para um longo período de custos de energia mais altos. O Ibovespa Futuro opera com baixa nos primeiros negócios desta segunda-feira, com aversão ao risco dominando os mercados diante o aumento do petróleo e a perspectiva do aumento dos custos de vida e
das taxas de juros em todo o mundo, enquanto investidores corriam para o dólar em busca de liquidez. Às 9h02 em horário de Brasília, o contrato de abril recua 0,38. Os contratos futuros do petróleo bruto dispararam quase 30%, aproximando $120 barril em um determinado momento, uma das maiores altas diárias já registradas, e ameaçando elevar o custo de tudo, da gasolina ao querosene de aviação. Sem sinais do fim das hostilidades no Oriente Médio e com petroleiros ainda sem se arriscar a cruzar o Estreito de Hormuz, investidores se preparam para um longo período de custos de energias mais altos. O Irã nomeou Mojtaba Khamenei para suceder seu pai, Ali Khamenei, como líder supremo, sinalizando que os linha dura permanecem firmemente no comando em Teherã uma semana após o início do conflito com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump já havia declarado que a escolha de Mojtaba seria inaceitável. Em Wall Street, Dow Jones Futuro recua 1,26, Nasdaq Futuro recua 1,16 e S&P 500 Futuro tinha baixa de 1,1. Dólar exterior commodities. O dólar futuro para o barril, atualmente o mais líquido do Brasil, subia 0,36, 5,3. Os mercados da Ásia-Pacífico reduziram parte de suas perdas nesta segunda após a forte queda registrada no início da sessão, em meio ao alívio parcial nos preços do petróleo depois dos sinais de aumento de oferta pela Arábia Saudita. Segundo Bloomberg, a Arábia Saudita colocou milhões de barris de petróleo à venda, redirecionando exportações para compradores asiáticos. A medida ajudou a amenizar a pressão sobre os preços do petróleo que haviam disparado com o conflito no Oriente Médio e temores de interrupções no fornecimento global. O preço do petróleo ultrapassou $100 por barril depois que os principais produtos de petróleo no Oriente Médio, Kuwait, Irã e Emirados Árabes Unidos, reduziram a produção de petróleo após o fechamento do Estreito de Hormuz. Apesar da forte pressão altista, parte do movimento foi amenizado pelas negociações sobre uma liberação coordenada de reservas estratégicas. O Brent subia 15% para cerca de $106 o barril, mas ficou bem baixo da máxima da sessão, que foi de 119,50. West Texas Intermediate WTI estava próximo de 102. Os ministros das finanças do G7 discutirão nessa segunda uma possível liberação conjunta de petróleo nas reservas, segundo fontes familiarizadas com o assunto. As cotações do minério de ferro na China ficaram em alta, impulsionadas pelo aumento dos preços de energia e dos custos de frete em meio à guerra com o Irã. Aqui, pessoal, só para mostrar um pouco da volatilidade, está muito complicado, né? Está muito volátil. Aqui no Brasil praticamente não teve efeito, né? Não teve uma queda expressiva. Nikkei saiu no prejuízo, né? Ontem, para eles hoje. Mas essa volatilidade está muito alta. E, sinceramente, eu não investiria. Eu não estou investindo em nada justamente por conta dessa volatilidade muito alta. Eu vou ficar quietinho na minha, vou dando uma olhada. Como eu disse, beber seguridade para mim é oportunidade, mas tendo essa volatilidade aí, eu não vou comprar por enquanto. Vou aguardar, vou tentar dar uma melhorada na minha reserva de oportunidade. E é isso, pessoal.